A porta do restaurante, o Tejo Azul, bateu com violência contra a parede quando Miguel entrou, o rosto pálido, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. No centro do salão vazio, iluminado apenas pelas luzes baixas da madrugada, estava Alexandre de Castro, o bilionário mais poderoso de Portugal, ajoelhado, segurando uma aliança de platina que acabara de cair do bolso do casaco. Tu viste tudo? Perguntou Alexandre com a voz trêmula, algo que ninguém jamais imaginara ouvir daquele homem habituado a comandar salas de reunião e destinos inteiros. Miguel não respondeu de imediato. O coração batia-lhe tão forte que parecia querer saltar do peito. Há 3 meses que trabalhava como garçom naquele restaurante exclusivo na Marginal de Lisboa, 3 meses em que cada turno coincidia com a presença quase diária de Alexandre. Conversas breves, olhares prolongados, toques acidentais ao entregar o copo de vinho do Porto. Miguel, 26 anos, filho de pescadores do Algarve, gay assumido numa família que mal aceitava, apaixonara-se perdidamente por aquele homem de 40 anos, viúvo, dono de meia dúzia de empresas e de uma reputação imaculada. E Alexandre, contra todas as suas defesas, começara a corresponder. Jantares fora do restaurante, passeios discretos pela Alfama, beijos roubados na sombra dos plátanos. Tudo escondido, porque o mundo dos negócios não perdoava fraquezas, muito menos uma relação com outro homem. Mas naquela noite, Miguel chegara mais cedo para preparar a sala e ouvira vozes no escritório privado. A voz de Alexandre, baixa e terna, dizendo "Eu amo-te" a alguém pelo telefone. E depois o nome, Beatriz. Miguel congelara atrás da porta. Beatriz era a noiva oficial, a filha de um banqueiro lisboeta, o casamento marcado para daqui a 4 meses, a união que consolidaria alianças financeiras e calaria para sempre os rumores sobre a orientação sexual de Alexandre. Miguel sentira o chão sumir. Tudo em que acreditara, a promessa sussurrada de que um dia vamos assumir isto juntos, desmoronara num segundo. Agora, frente a frente, Alexandre levantou-se devagar. Miguel, por favor, deixa-me explicar. A voz saía rouca, quase suplicante. Miguel deu um passo atrás. Explicar o quê? Que me usaste como passatempo enquanto preparavas o teu casamento perfeito. Que cada vez que me beijavas pensavas na tua noiva. As palavras saíam-lhe cortantes, carregadas de uma dor que ele próprio não sabia que carregava tão fundo. Dentro dele, uma guerra, parte queria gritar, bater, chorar, outra queria apenas ouvir que era tudo um engano, que o amor que sentira nos olhos de Alexandre era real. Alexandre aproximou-se, as mãos abertas em sinal de rendição. Não é passatempo. Nunca foi. O que sinto por ti é a coisa mais verdadeira que já vivi. Mas o casamento com Beatriz é um contrato. Os meus acionistas, o conselho, a minha mãe doente que sonha ver-me casado antes de partir. Tudo depende disso. Eu pensei que conseguiria manter os 2 mundos separados até encontrar uma saída. Fez uma pausa, a respiração pesada. Eu sou um cobarde, Miguel. Mas não minto quando digo que te amo. Miguel riu-se, um riso amargo quicou no salão vazio. Amas-me tanto que vais casar com outra. Que vais continuar a mentir para o mundo inteiro, inclusive é para mim. Virou-se para sair, mas Alexandre segurou-lhe o braço. O toque, mesmo agora, provocou um arrepio. Não vás. Por favor. Dá-me tempo. Miguel soltou-se com brusquidão. Tempo para quê? Para me manter-se escondido enquanto constróis a tua família de fachada. Eu mereço mais do que isso, Alexandre. Mereço alguém que tenha coragem de me escolher. Saiu porta fora, o ar frio da madrugada de Lisboa batendo-lhe no rosto como um tapa. Caminhou sem rumo pelas ruas desertas do Cais do Sodré, as lágrimas finalmente caindo. Como pude ser tão ingênuo? Perguntava-se. Acreditar que um homem como ele arriscaria tudo por um garçom gay do interior. Mas ao mesmo tempo, lembrava-se dos momentos, Alexandre a rir-se das suas piadas, a ouvir pacientemente as histórias da infância difícil, a segurar-lhe a mão debaixo da mesa como se o mundo lá fora não existisse. Seria tudo mentira? Ou seria medo, puro e simples? Do outro lado da cidade, no apartamento de luxo com vista para o Tejo, Alexandre sentou-se no sofá, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez em anos, sentia-se completamente perdido. Amava Miguel de uma forma visceral, quase dolorosa. Com ele, era possível ser inteiro.
Mas o império que construíra após a morte da mulher, há 10 anos, estava à beira do colapso se o casamento não acontecesse. Havia dívidas ocultas, acionistas conservadores prontos a vender ações ao menor escândalo. E a mãe, internada, com o coração fraco, repetindo todos os dias: "Quero ver-te feliz, filho." Casado. Como explicar-lhe que a felicidade tinha o rosto de um jovem garçom? Na manhã seguinte, Miguel não apareceu ao trabalho. Mandou mensagem ao gerente dizendo que estava doente. Passou o dia fechado no pequeno apartamento em Alcântara, o telemóvel vibrando sem parar com mensagens de Alexandre. Leu algumas: "Por favor, fala comigo. Não consigo pensar em mais nada. Tenho medo de te perder." Apagou-as todas. Mas à noite, incapaz de resistir, respondeu apenas: "Preciso de distância." Do outro lado, Alexandre leu a mensagem e sentiu o peito apertar. Sabia que, se não agisse rápido, perderia o único amor verdadeiro da sua vida. Enquanto isso, nas redes sociais e na imprensa cor-de-rosa, começaram a circular fotografias desfocadas de Alexandre saindo do restaurante com um jovem desconhecido. Alguém os vira. O rumor crescia. E Beatriz, a noiva, começou a fazer perguntas. 3 semanas se passaram em silêncio absoluto. Miguel mudara de turno, pedira para trabalhar apenas ao almoço, evitando qualquer possibilidade de encontrar Alexandre. Mas Lisboa é pequena para quem não quer ser encontrado. Numa tarde chuvosa de novembro, ao sair do restaurante, Miguel viu o carro preto estacionado em segunda fila. Alexandre saiu, guarda-chuva na mão, o rosto mais magro, olheiras profundas. "Preciso falar contigo." 5 minutos apenas. Miguel hesitou, mas a chuva forte empurrou-o para dentro do carro. Sentaram-se em silêncio por momentos, o som dos limpadores no para-brisas preenchendo o vazio. "Beatriz terminou o noivado", disse Alexandre de repente. Miguel virou-se, incrédulo. "O quê?" "Ela descobriu as fotografias", confrontou-me. Eu contei-lhe tudo. Disse que estava apaixonado por outra pessoa. Por ti." O coração de Miguel acelerou. "E agora?" Alexandre baixou o olhar. "Agora o Conselho de Administração marcou uma reunião extraordinária. Querem-me fora da presidência se eu não resolver a situação. As ações caíram 8% em 2 dias. A minha mãe teve uma crise." Fez uma pausa longa. "Eu estou a perder tudo, Miguel. Mas pela primeira vez sinto que estou a ganhar algo, a possibilidade de ser honesto." Miguel sentiu um misto de raiva e compaixão. "E esperas que eu volte para ti como se nada tivesse acontecido? Depois de me esconderes, de me fazeres sentir sujo?" Alexandre virou-se, os olhos marejados. "Não espero nada. Só quero que saibas que escolhi-te. Publicamente. Assumi numa entrevista à revista Visão que sou gay e que estou apaixonado por ti. Sai amanhã." Miguel sentiu o mundo girar. "Fizeste o quê?" "Sim. Porque não aguento mais viver dividido. Se perder a empresa, perco. Mas se te perder a ti, perco-me a mim mesmo." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Miguel lutava contra o desejo de abraçá-lo e o medo de ser novamente ferido. "Preciso de tempo", disse finalmente, saindo do carro debaixo da chuva. Nos dias seguintes, Portugal acordou com a notícia na capa de todos os jornais: bilionário Alexandre de Castro assume homossexualidade e paixão por garçom. As redes explodiram. Uns chamavam-no de corajoso, outros de irresponsável. A família de Miguel, no Algarve, ligou em pânico: "Vão-te reconhecer, filho. Vem para casa." Mas Miguel recusou. Pela primeira vez sentia-se visto, mesmo que à distância. Alexandre, entretanto, enfrentava o inferno. A mãe, no hospital, recusava-se a falar com ele. O conselho avançava com a destituição. Amigos de décadas viraram-lhe as costas. Numa noite, sozinho no apartamento agora vazio, os empregados tinham pedido demissão. Alexandre pegou no telemóvel e escreveu uma última mensagem a Miguel: "Se nunca mais quiseres ver-me, entendo. Mas obrigado por me teres obrigado a ser quem sou." Miguel leu a mensagem no meio da noite e chorou. Chorou por Alexandre, por si, pelo amor que quase destruíram os dois com medo.
No dia seguinte, apareceu à porta do apartamento. Quando Alexandre abriu, desgrenhado e derrotado, Miguel limitou-se a dizer: "Eu também te escolho." Abraçaram-se longamente, como quem se agarra à vida. Mas a paz durou pouco. Beatriz, ferida no orgulho, decidiu vingar-se. Tinha em seu poder documentos comprometedores, provas de que Alexandre desviara fundos da empresa para pagar tratamentos experimentais à mãe, algo ilegal. Ameaçou tornar tudo público se ele não voltasse atrás na entrevista e não a desmentisse. "Vais escolher, eu ou a prisão", disse-lhe ao telefone, a voz fria. Alexandre contou tudo a Miguel naquela mesma noite. "Se eu ceder, perco-te para sempre. Se não ceder, perco a liberdade." Miguel, pela primeira vez, viu-o verdadeiramente vulnerável. "Vamos enfrentar isto juntos?", respondeu, segurando-lhe a mão. A chantagem de Beatriz transformou-se numa bomba relógio. Alexandre contratou o melhor advogado de Lisboa, mas as provas eram sólidas. Ele agira por desespero, movido pelo amor à mãe, mas a lei não perdoava. Miguel, que até então se sentira um espectador na vida luxuosa de Alexandre, decidiu agir. Lembrou-se de uma conversa antiga, Beatriz mencionara, numa das raras vezes em que aparecera no restaurante, que guardava seguros num cofre no escritório do pai. Com a ajuda de Sofia, a melhor amiga de Miguel, lésbica assumida, jornalista freelancer conhecida por investigações corajosas, começaram a planear. Sofia tinha contatos na alta sociedade e acesso a informações que mais ninguém tinha. "Se conseguirmos provar que Beatriz também cometeu irregularidades, neutralizamos a ameaça", disse ela. Os dias seguintes foram de tensão absoluta. Miguel voltava a trabalhar à noite, mas agora com outro objetivo: observar quem entrava e saía do círculo de Beatriz. Descobriu que a noiva, para manter as aparências, mantinha um relacionamento secreto com uma modelo brasileira, financiado com dinheiro da empresa do pai. Fotografias, mensagens, transferências bancárias, Sofia conseguiu tudo. Enquanto isso, a saúde da mãe de Alexandre piorava. Numa visita ao hospital, ela finalmente falou com o filho: "Eu só queria que fosses feliz como o teu pai me fez. Se esse rapaz te faz feliz, então luta por ele." Foram as palavras que Alexandre precisava para não desistir. A confronto final aconteceu numa noite gelada de dezembro, no escritório do banco da família de Beatriz. Alexandre marcou uma reunião para negociar. Miguel e Sofia esconderam-se no edifício ao lado, prontos para intervir. Beatriz chegou confiante, documentos na mão. "Assina a retratação e eu destruo isto", disse, colocando a pasta na mesa. Alexandre olhou-a nos olhos. "Não vou assinar nada. Porque tu também tens muito a perder." Nesse momento, Sofia entrou, acompanhada por um jornalista da TVI e um advogado. Entregaram a Beatriz um dossiê completo sobre o seu caso extraconjugal e desvio de fundos. "Se tornares público o que tens contra mim, nós tornamos público o que temos contra ti. Empatamos." Beatriz empalideceu. Pela primeira vez, o controle escapou-lhe. "Vocês não ousam." Mas o jornalista já ligava à câmara. Minutos depois, ela rasgou os documentos de Alexandre ali mesmo. "Acabou. Não quero mais saber de nenhum de vocês." Saiu de cabeça erguida, mas derrotada. Alexandre, exausto, abraçou Miguel no corredor. "Acabou mesmo?", perguntou Miguel, voz trêmula. "Acabou a chantagem. Mas a luta pela empresa ainda agora começa." Com a ameaça de Beatriz neutralizada, Alexandre enfrentou a Assembleia Geral de Acionistas. Chegou acompanhado por Miguel, de mão dada, algo inédito. A sala ficou em silêncio absoluto quando os dois entraram. O presidente do conselho, um homem de 70 anos conservador, franziu o senho. "Isto é uma provocação." Alexandre subiu ao púlpito. "Não é provocação. É honestidade. Durante anos escondi quem sou para proteger esta empresa. Resultado, quase a destruí com decisões desesperadas. Hoje trago-vos a verdade: sou gay, estou apaixonado por este homem, e juntos vamos lutar para manter esta empresa de pé. Se não aceitarem, comprem as minhas ações. Mas não vou voltar a viver na mentira." Seguiu-se um debate aceso. Alguns acionistas saíram furiosos. Mas outros, mais jovens, filiados em fundos de investimento éticos, aplaudiram.
No final, Alexandre manteve a maioria por uma margem mínima. Saiu da sala de cabeça erguida, mas sabendo que a batalha estava apenas no início. A imprensa transformou-os no casal símbolo da mudança em Portugal. Entrevistas, capas de revistas, convites para debates. Miguel, que sempre se sentira invisível, viu-se de repente no centro das atenções. E isso trouxe novos fantasmas, inseguranças sobre merecer aquele lugar ao lado de Alexandre, medo de ser visto apenas como o garçom que conquistou o bilionário. Numa noite, após uma gala de caridade, Miguel explodiu. Eu vejo como te olham. Como se fosses o herói e eu o prémio. Não suporto sentir-me troféu. Alexandre, cansado, respondeu mal, estás a ser paranoico. Eu arrisquei tudo por ti. A discussão escalou. Palavras duras foram ditas. Miguel saiu de casa, bateu a porta. Passou a noite no apartamento de Sofia, chorando. Será que o amor verdadeiro aguenta a luz do dia? Perguntava-se. Alexandre, sozinho na mansão, percebeu o erro. No dia seguinte, cancelou todas as reuniões e foi ter com Miguel ao restaurante. À vista de todos os colegas, ajoelhou-se no meio do salão. Desculpa. Tens razão. Eu impus-te este circo sem perguntar se estavas preparado. O herói não sou eu. És tu, que me deste coragem. Volta para casa, por favor. Miguel, olhos cheios de lágrimas, ajudou a levantar-se. Vamos fazer isto devagar. Juntos, mas no nosso ritmo. A reconciliação trouxe uma nova fase, aprenderem a ser casal publicamente sem perderem a intimidade. Viajaram para o Algarve para Miguel apresentar Alexandre à família. A mãe, conservadora e católica praticante, recebeu-o de braços cruzados. O jantar foi tenso. Até que Alexandre, com humildade, contou a sua história, a perda da mulher, o medo de amar novamente, o milagre de encontrar Miguel. A mãe de Miguel, vendo a sinceridade nos olhos dele, acabou por abraçá-lo. Se o meu filho é feliz, eu aprendo a ser também. Mas nem tudo eram vitórias. Um grupo de acionistas minoritários, liderado por um antigo amigo de Alexandre, moveu uma ação judicial para o destituir, alegando gestão imprudente motivada por escândalo pessoal. O processo arrastou-se meses. A empresa perdeu contratos importantes. Alexandre emagreceu, as noites em claro voltaram. Miguel, vendo-o definhar, tomou uma decisão radical usando os contatos que Sofia lhe proporcionara, organizou uma campanha pública, apoio a Alexandre de Castro, inovação com integridade. Milhares de pessoas, especialmente da comunidade LGBT e aliados, assinaram uma petição. Empresas progressistas voltaram a associar-se à marca. A opinião pública virou a favor. No dia do julgamento final, o juiz leu a sentença, ação improcedente. A sala explodiu em aplausos. Alexandre, emocionado, abraçou Miguel ali mesmo, perante câmaras de televisão. Salvaste-me outra vez, sussurrou. Um ano depois, numa manhã de primavera, Alexandre e Miguel casaram-se numa cerimónia íntima na Quinta do Lago, apenas família e amigos próximos. Alexandre usava um fato claro, Miguel o mais escuro. Trocaram alianças simples de ouro branco. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo som do mar. Na festa, a mãe de Alexandre, já recuperada, dançou com a mãe de Miguel. Sofia foi madrinha de ambos. Beatriz, surpreendentemente, enviou flores com um bilhete: desejo-vos felicidade verdadeira. À noite, no quarto com vista para o oceano, Alexandre segurou o rosto de Miguel. Lembras-te daquela noite em que quase te perdi para sempre? Miguel sorriu. Lembro-me de todas as noites em que te escolhi de novo. Beijaram-se devagar, selando não apenas um casamento, mas uma vitória conquistada a pulso contra medo, preconceito e traição. Alexandre tornou-se um dos primeiros CEO abertamente gay de uma grande empresa portuguesa, mentor de jovens LGBT no mundo empresarial. Miguel abriu uma fundação de apoio a jovens rejeitados pelas famílias. Juntos, transformaram a dor em legado. E assim, o garçom que um dia expôs a traição secreta de um bilionário acabou por se tornar o herói que salvou não só o homem que amava, mas também a si mesmo, e, de certa forma, um pouco do mundo à sua volta. Porque o amor, quando tem coragem, muda tudo.